Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Caso Zanoni, Ministério Público do Maranhão emite nota sobre situação. Maranhão registrou mais de 2.300 novos empregos formais em outubro. Abertura da exposição Eixo Ensino 2023 ocorre hoje na Galeria Acadêmica de Artes Visuais da UFMA. Síntese de Indicadores Sociais 2023. Pesquisa do IBGE aponta melhora no mercado de trabalho maranhense, mas moradias conectadas à rede coletora de esgoto estão abaixo da média nacional. No esporte, temporada 2024, Sampaio reformula o time, MAC inicia preparo. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a relação econômica entre Brasil e Argentina com o professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, Javier Guibaldi. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje é quinta-feira, tem uma ótima quinta. Ótima quinta, Mayra. Quinta-feira, hoje, dia 7 de dezembro de 2023, dia do ataque japonês a Pearl Harbor, lá nos Estados Unidos, em 1941, que foi determinante, para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Hoje também é o Dia Internacional da Aviação Civil, Dia do Cirurgião Plástico, Dia Nacional da Silvicultura, Dia Nacional da Assistência Social e hoje também, Mayra, Dia do Algodão Doce. Um abraço especial, um beijo amoroso para minha esposa, Suzana Brito, que completa mais um ano de vida. Te amo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h16 agora, começando com o jornal O Imparcial, e você confere aqui no YouTube, Jornal Rádio Universidade. Vamos aqui, a manchete, está querendo visualizar, está aqui. Delações comprometedoras, Ministério Público do Maranhão, acho que aqui são relações, delações não, relações comprometedoras. Ministério Público do Maranhão se pronuncia sobre caso Zanoni e faz duras críticas à postura de Paulo Victor. O Ministério Público do Maranhão emitiu nota na tarde de ontem, quarta-feira, tratando sobre o caso das graves denúncias feitas pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, Paulo Victor, contra o promotor de justiça Zanoni Filho. O texto faz duras críticas à postura de Paulo Victor. Daqui a pouquinho os detalhes com Borges Júnior, ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Destaque também, governador e primeira-dama recebem guardadores de carros para confraternização no Palácio dos Leões. Partido Solidariedade reúne filiados hoje. Fim de ano, confira dicas de segurança na hora de fazer as compras e festejo da Conceição terá virada mariana. Artistas maranhenses vão se juntar ao cantor católico Tiago Brado em show nesta quinta-feira no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, aqui em São Luís. Destaques agora do Jornal Pequeno. Nesta quinta-feira, Mayra Nogueira, a manchete por lá é Estado e Ministério de Dino, ministro Dino, reforçam a segurança com a entrega de viaturas e apoio inédito às guardas municipais. Maravilha, né?
Todo reforço é bem-vindo para a segurança. Brandão admite possibilidade de ficar neutro nas eleições municipais de 2024. E segue a coisa embolada, né? A gente já começa esse ano de 2024, né? Ano de eleições municipais, com todas essas articulações a mil. É isso aí. O carnaval vai ser animado, assim como São João, enfim, até chegar lá na eleição. Destaque também, aqui em Jornal Pequeno, com 500 quilos de drogas apreendidas, o bloqueio de mais de 13 milhões de reais, Segurança do Maranhão avança no combate às organizações criminosas. Olha, isso aqui foi um baque, viu? Com certeza foi um baque a esses crimes, né? A essas organizações criminosas, né? 0,5 tonelada de droga apreendida e um bloqueio de 13 milhões é com certeza um impacto. E finalizando aqui, Ministério Público anuncia providências para apurar denúncias de extorsão contra promotor Zanoni e menciona corrupção passiva. Mais um capítulo da mais nova novela ludovicense, lá na Câmara Municipal de São Luís, o embate Paulo Victor e promotor Zanoni. Daqui a pouquinho mais informações ao vivo com Borges Júnior sobre esse assunto e demais informações daqui a pouquinho dos sites também, tá? Esses são os impressos. Daqui a pouquinho vem os sites, 7h20 agora, Mayra. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Chegando a hora aqui de professor Euclides Moreira Neto com seu comentário matinal. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 7 de dezembro, quinta-feira. A data de hoje se comemora o Dia Internacional da Aviação Civil. E este é o tema da nossa crônica de hoje. O Dia Internacional da Aviação Civil observa-se a 7 de dezembro. E qual a origem deste dia? Este dia foi comemorado originalmente a 7 de dezembro de 1994, em celebração dos 50 anos de assinatura da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional. 2 anos depois, em 1996, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a data de 7 de dezembro de modo oficial como o Dia Internacional da Aviação Civil. Mas o que é a aviação civil? A aviação civil compreende os voos comerciais e privados, referindo-se a qualquer voo de natureza não militar. Assim, a aviação desportiva, acrobática, ultraleves e de transporte de passageiros ou de carga está englobada na aviação civil, que se comemora todos os anos a 7 de dezembro. 191 países fazem parte da Organização da Aviação Civil Internacional, trabalhando em conjunto com a progressão dos transportes aéreos, favorecendo a segurança, a economia e a eficiência dos serviços aéreos. Dadas essas informações sobre o Dia Internacional da Aviação Civil, retornamos ao estúdio. Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. Mandando um alô aqui, um abraço para quem está lá no Instagram, o Diego Truvão, Vitória Tinoco, Márcia Carvalho, também Góes Júnior, Fabson, professor Fábio Araújo, também Rosenilde Caldas, claro, né? Acompanhando sempre a gente por aqui. Muito obrigado, sempre acompanhem a gente, curtam aí, pode compartilhar também se quiser. Lá no YouTube também, a mesma coisa com Rosenilde Caldas. Bom dia, obrigado sempre pela companhia. Mayra, 7h23 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. A gente continua com o professor Euclides, que tem informações do trânsito. Meu caro Adalberto, passando agora para dar informes sobre o trânsito e o tempo aqui na região do Calhau, São Francisco, Renascença e adjacências.
Olha, temos uma previsão de que o tempo permaneça ensolarado durante todo o dia, mas não está prevista chuvas torrenciais ou chuvas grossas. O trânsito, nesse momento, já está bastante movimentado, até porque estamos na véspera de um feriado alongado, né? Amanhã é dia de Nossa Senhora da Conceição. E o trânsito, nesse momento, já está bastante pesado na Avenida dos Holandeses, especialmente onde há intervenção da Prefeitura de São Luís para a adequação de obras no fluxo junto à rotatória do comando da Polícia Militar. E lá na frente é onde o governo do estado promove a construção de um viaduto que vai facilitar a fluidez do trânsito que dá acesso à Avenida Litorânea. Nas demais vias, o trânsito flui sem grandes problemas, tanto pela Avenida Colares Moreira, como pela Avenida Castelo Branco, Ana Jance e Ponte do São Francisco. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. Mayra Nogueira, 7h24 agora. E você que está ouvindo a gente em algum lugar, pela internet ou então pelo dial, é só participar também se quiser, tá? O WhatsApp da gente, 99217-2647. Entre em contato. Mayra, quem vem agora é Borges Júnior, também com informações do trânsito, né? Bom dia, Exatamente, Borges. Adalberto. Bom dia a você, bom dia, Mayra. Quem segue com a gente nesta quinta-feira, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, Adalberto, altura dos bairros Coafuma Vinhais, trechos da Avenida Jerônimo de Albuquerque, onde neste momento a movimentação de veículos ela é maior para quem está se deslocando sentido centro, fluxo maior para quem busca, portanto, esse sentido centro. Já o condutor que está fazendo a movimentação no sentido contrário, no sentido bairro, o número de veículos ele é considerável, mas comparando os dois sentidos nesse trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura dos bairros Coafuma Vinhais, o fluxo de veículos ele é maior para quem busca o sentido centro. De momento, então, são essas as informações. Adalberto. E a gente agradece, Borges, claro. 7h26 agora. Notícias da cidade. Continuamos aqui com Borges Júnior para desenvolver alguns assuntos importantíssimos da ordem do dia. Ministério Público emite nota sobre caso Zanoni. Adalberto, nota emitida na tarde desta quarta-feira, posicionamento por meio de uma nota extensa, bastante extensa nota, referente aí às denúncias feitas pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, o Paulo Vitor, denúncias contra o promotor de justiça, o Zanoni Filho. O texto, ele repreende a postura de Paulo Vitor. Em um dos pontos, a nota cita que Paulo Vitor, abre aspas, admitiu expressamente ter nomeado pessoas em troca de obstar investigações, bem como ter contribuído para vazamento de decisão sigilosa, embaraçando assim a apuração de infrações que envolvam organização criminosa, fecha aspas. Em um outro trecho, a nota ressalta ainda que, abre aspas, o Ministério Público tem atuado de forma contínua no sentido de responsabilizar os envolvidos no desvio de dinheiro público, de igual forma atuará em face de quaisquer integrantes desta instituição que violem a lei, fecha aspas. Essa, portanto, parte da nota emitida pelo Ministério no dia de ontem, nessa quarta-feira, uma nota bastante extensa, referente aí às acusações feitas contra o promotor de justiça, Zanoni Filho, pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, o Paulo Vitor. Adalberto. É isso aí, Borges. A nota, ela fala de investigação do caso, só que, como você bem disse, né, ela inclusive põe em xeque, porque gera aí uma série de dúvidas em relação a vários aspectos relacionados aí ao que foi dito, né, ao que foi mencionado por Paulo Vitor. A primeira, de imediato, é justamente ter tido acesso a um inquérito sob sigilo. Como ele teve essas informações, quem passou, isso também, segundo o Ministério Público, é fruto também, aliás, é objeto, né, de investigação também nesse caso. Como esses documentos eles foram passados, vazados, né, melhor dizendo, para
Paulo Victor. Outro aspecto interessante é justamente sobre essas questões relacionadas a essa denúncia, né, de extorsão, porque essa extorsão, se ela aconteceu, nesse caso, né, houve também uma corrupção passiva, porque, segundo o próprio Paulo Victor, ele teria articulado, digamos assim, emprego dentro da Câmara para pessoas, né, e pessoas que não frequentavam, inclusive, o espaço de trabalho e deviam estar recebendo de alguma maneira. Então, aí já pode se enquadrar a corrupção passiva, entre outros aspectos relacionados, né, fazendo uma relação dessas denúncias com investigações que estavam acontecendo no âmbito aí do Ministério Público em relação a vereadores, né? Fez-se uma relação que o Ministério Público também nessa nota apontou que que não existem, né? Enfim, não existe ligação desse caso específico com as investigações. Foi como o Paulo Victor falou, contrariamente, falando que estava sendo extorquido, né, uma tentativa de extorsão por parte desse membro do Ministério Público, o promotor Zanoni, para brecar investigações aí em cima de vereadores, e para isso ele teria que fornecer aí alguns cargos, algum emprego para pessoas conhecidas. E também outra questão é justamente o envolvimento de um irmão de Paulo Victor exatamente nessa questão de questões que também estão sendo investigadas de possíveis desvios de emendas parlamentares. A coisa, ela é muito mais complicada do que a gente pensou inicialmente, né? Enfim, vamos continuar acompanhando os desdobramentos, os próximos capítulos, que essa novela está apenas começando. Está apenas começando e tem muita coisa para rolar ainda, né? 7h30 agora, Borges continua com a gente, Mara Nogueira. Agora ele vai falar sobre o mês de outubro e o Maranhão, que registrou mais de 2.300 novos empregos formais. Exatamente, Adalberto, os dados são do novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, saldo positivo para o Maranhão, no estado alcançando em outubro deste ano 2.357 empregos formais, 10º mês consecutivo de expansão no mercado de trabalho. 4 setores, Adalberto, apresentaram a abertura de vagas em outubro deste ano, serviços com mais de 1.069 vínculos, seguido pelo comércio com mais 990 vínculos. Na sequência está a agropecuária com mais 563 vínculos e ainda construção com mais 23 vínculos, dados do IMESC, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. Mas na contramão está aí o setor da indústria, ele sofreu redução de vagas em outubro, foram registradas 288 desmobilizações, o setor foi impactado principalmente, sobretudo, aí pela atividade fabricação de álcool, ela teve 640 desligamentos, e os municípios, Adalberto, com maior saldo de empregos formais foram São Luís, com mais 1.291 vínculos, seguido por Balsas, com mais 332, na sequência Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís, com mais 190 vínculos, e ainda Imperatriz, com mais 153 vínculos. No acumulado do ano, Adalberto, o Maranhão tem saldo positivo, são 24.567 empregos formais, o que coloca aí o Maranhão como o 4º resultado no Nordeste, aqui na região Nordeste. Adalberto. É isso aí. Números positivos, claro que essas variações acontecem bastante, tem que comemorar. São números positivos, vamos comemorar. 7h32, Borges aqui falando sobre a Universidade Federal do Maranhão agora. UFMA abrirá a exposição Eixo Ensino 2023.2 lá na Galeria Acadêmica de Artes Visuais. Mais uma edição da exposição Eixo Ensino, evento organizado a cada 6 meses pelo curso de Artes Visuais da UFMA.
incentiva os alunos a vivenciarem os vários processos dentro de uma galeria. Eles participam, por exemplo, de pesquisa, construção e também a prática de montagem, contam com uma curadoria realizada por um docente. O evento Adalberto ele vai ser realizado, como você disse, na Galeria Acadêmica de Artes Visuais, no Casarão Azul, espaço localizado na Rua Humberto de Campos, 174, centro histórico aqui da capital. Isso a partir das 5 da tarde de hoje, mas em relação à visitação ao público, ela só vai ocorrer dos dias 11 a 14 de dezembro, no período da tarde, das 2 às 5. Outras informações, elas podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Mandando um abraço especial aqui no Instagram para Alberto Filho, professor Alberto, Sandro Silva, o Ed Manfred lá de Alcântara, todos participando aqui também no Instagram, lá no YouTube. Quem apareceu, Mayra Nogueira, foi, além da Rosinil de Caldas, a Marcileia Souza. Muito obrigado a todos vocês acompanhando a gente sempre aqui no Jornal Rádio Universidade. Borges volta no segundo bloco, Mayra, para falar, entre outras coisas também, com o professor Euclides participando, né? Vai falar sobre pesquisadores da UFMA avaliam vulnerabilidade portuária por influência das mudanças climáticas no complexo portuário do Itaqui. E para acessar recursos da Lei Aldir Blanc, municípios e estados precisam apresentar plano de ação simplificado até o dia 11 de dezembro. Síntese de Indicadores Sociais 2023. Pesquisa do IBGE aponta melhora no mercado de trabalho maranhense, mas moradias conectadas à rede coletora de esgoto estão abaixo da média nacional. Tem também informação sobre esporte. Temporada 2024, Sampaio reformula o time e o MAC inicia preparos. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre a relação econômica entre Brasil e Argentina com o professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, Javier Guibaldi. Tudo isso e muito mais agora. Aliás, no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora, do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. A revisão profissional é o coroamento de seu trabalho. Afinal, seu texto merece. Contrate um serviço profissional para revisar seus textos. Experiência é fundamental. Contate o professor Jader Cavalcante, revisor profissional. WhatsApp e celular 999626085. 999626085. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. O UFMA Virtual informa a reoferta do curso Formação de Preceptores da Educação em Saúde, FORPRES. O curso é uma realização do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Maranhão através do UFMA Virtual. É gratuito, 100% online, autoinstrucional e inovador. Também oferece certificação por módulo concluído ou pela carga total de 180 horas. O FORPRES busca desenvolver soluções educacionais com o intuito de promover um programa de aperfeiçoamento
atendimento destinado a preceptores em saúde que atuam na graduação, internato médico e residência em saúde, e profissionais em geral com interesse na temática do programa. Informações em ufmavirtual.ufma.br. Inscreva-se! Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico, mas também a chave para um futuro brilhante. Por isso, a LBV atua diariamente para combater a fome, colocando alimento na mesa das famílias atendidas. Apoie esta causa pelo pix@lbv.org.br ou site lbv.org. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7h39, agora acionando novamente o repórter Borges Júnior para falar sobre Covid-19. O Ministério da Saúde indicando reforço da vacina bivalente para grupos prioritários após surgimento de sublinhagens da SARS-CoV-2. Olha a quantidade de gente ficando doente novamente. É grande, Borges. Alberto, a recomendação foi feita pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira. A indicação é de aplicação de uma nova dose da vacina bivalente da Covid-19 em grupos prioritários. O intuito é proteger os brasileiros com maior risco de contrair a doença, fato relacionado à identificação da circulação no Brasil de duas sublinhagens de uma das variantes do coronavírus. Quem for tomar a nova dose da bivalente precisa ter recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. O reforço ele é indicado para pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos de idade. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h40 agora. Mara Nogueira, quem vem é o professor Euclides. Agora ele vai falar sobre a Universidade Federal do Maranhão. Muito interessante isso aqui, viu? Complexo Portuário do Itaqui. Pesquisadores da UFMA avaliam vulnerabilidade por influência das mudanças climáticas. A Universidade Federal do Maranhão completará em 2026 6 décadas de formação profissional e produção científica e tecnológica para o desenvolvimento econômico, ambiental e social do país. Vocação que avança na ilha e no continente. Neste mês, pesquisadores e bolsistas do Departamento de Oceanografia e Linologia da instituição apresentaram os resultados de um novo estudo que avaliou a vulnerabilidade portuária por influência das mudanças climáticas no complexo portuário do Itaqui, com o tema desenvolvimento de um sistema de modelagem oceano, atmosfera e ondas para análise dos impactos às mudanças climáticas e áreas vulneráveis à inundação e agitação marítimas no complexo portuário do Itaqui. O estudo coordenado pela professora Cláudia Close Parisi destacou os principais resultados encontrados até o momento, durante o seminário Programa de Inovação do Porto do Itaqui, realizado na semana passada pela Empresa Maranhense de Administração Portuária, EMAP. A pesquisa define ainda ações estratégicas para o fortalecimento do modal hidroviário estadual. Com o apoio do Porto do Itaqui, Governo do Maranhão, o trabalho é uma realização do Laboratório de Estudos e Modelagens Climáticas e da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Adalberto. 7h42 agora. A gente traz de volta Borges Júnior
para falar sobre a síntese de indicadores sociais 2023, lá no WhatsApp, viu, Mayra? Pesquisa do IBGE aponta melhora no mercado de trabalho maranhense, mas as moradias conectadas à rede coletora de esgoto estão abaixo da média nacional. Borges. O retrato das condições de vida da população brasileira por meio do painel de indicadores socioeconômicos está presente na síntese de indicadores sociais 2023, pesquisa baseada em 2022 e divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 4 temáticas compõem esse painel com vários indicadores. No recorte para o Maranhão, o mercado de trabalho aponta melhora no volume de pessoas ocupadas, conforme explica o tecnologista de informações geográficas e estatísticas do IBGE, José Reinaldo Ribeiro. Houve um aumento na passagem de 2021 para 2022 de cerca de 305 mil pessoas ocupadas a mais. Diminuiu, por outro lado, o volume de pessoas desocupadas, 140 mil pessoas a menos, e isso acabou fazendo com que a taxa de desocupação do Maranhão em 2022 fosse de 11,4%, recuando significativamente em relação ao ano de 2021, cuja taxa de desocupação ou taxa de desemprego tinha sido de 17,5%. Em relação a padrões de vida e distribuição de rendimento, houve um crescimento, mas não resultou na saída do Estado da última posição em relação ao rendimento mensal. Em relação ao rendimento médio domiciliar per capita do Maranhão, houve um crescimento de cerca de 18,8% na passagem de 2021 a 2022. Atualmente, o rendimento médio domiciliar per capita do Maranhão é de R$ 833 e era de R$ 702 em 2021. Todavia, esse aumento no rendimento médio domiciliar per capita do Maranhão, na ordem de 18,8%, não implicou que o Maranhão saísse do ranking dentre as 27 unidades da federação, com menor rendimento domiciliar per capita médio mensal. Já as condições de moradia, José Reinaldo Ribeiro esclarece que cresceu o número de pessoas residindo em moradias conectadas à rede coletora de esgoto, mas ainda abaixo do restante do país. O percentual de pessoas residindo em domicílios conectados à rede coletora de esgoto era de 24,3%. Houve um aumento em relação ao ano de 2019 de 3,4 pontos percentuais. Em 2019 era de cerca de 20,9%. Porém, essa taxa de 24,3% de pessoas residindo em domicílios conectados à rede coletora de esgoto está bem abaixo da média do Brasil, que é de 67,5% para o ano de 2022. Em relação à educação, se em 2019 a taxa de analfabetismo no Maranhão para a população de 15 anos ou mais de idade era de 14,6%, em 2022 caiu para 12,1%. Houve uma queda, portanto, de 2,5 pontos percentuais, foi a maior queda em pontos percentuais dentre as 27 unidades da federação. Mas, certamente, a taxa de analfabetismo no Maranhão ainda é uma das mais elevadas do Brasil e a taxa de analfabetismo para essa população de 15 anos ou mais de idade em 2022 no Maranhão ainda era o dobro do Brasil. Destaque ainda para a redução do analfabetismo entre pessoas de idade mais avançada. Para explicar essa redução da taxa de analfabetismo na população de idade mais avançada, tem um dado não por unidade da federação, mas por grande região geográfica, que no caso do Nordeste, olhando as pessoas de 40 anos ou mais de idade, houve um aumento de quase 20% no número de matrículas de pessoas nos cursos de educação de jovens e adultos. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7 horas e 47 minutos agora. Mayra, aproveitando aqui para mandar um abraço especial. Lá no Instagram, Ronaldo Teixeira e a família, né? As filhas Sofia, Maria Helena e a esposa Adriana, muito obrigado. Ronaldo Teixeira, é isso? Sandro também está lá, ele está no Instagram e lá no YouTube, Mayra. Sandro Silva, muito obrigado. A professora Lindalva Maciel, bom dia, professora. Ela manda um abraço para estudantes do Centro de Ciências Sociais que participam do 4º Intercessor,
Olha, o esporte está acontecendo aqui na Universidade Federal do Maranhão, especificamente aqui no Centro de Ciências Sociais, né? Bom dia, Sandro. Bom dia, professor Alberto. É isso aí. Lá no Instagram, Sandro também está por lá, né? Como já disse, acompanhado de Mari Silva, Marcileia, Rosenilde também. Muito obrigado. 7h48 agora. Previsão do tempo, Itágua de Maré. Previsão do tempo, Mara Nogueira. São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens, mas a previsão é de chuva à tarde e à noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 74%, a temperatura é de 28 graus, com sensação de 31, e a média é mínima 27 e máxima 30 graus, com informações do site Clima Tempo. Já na Tábua de Maré, neste dia 7, pré-amar. A primeira aconteceu às 2h13 da madrugada, com 4,7 metros. A segunda será às 3h06 da tarde, com 5 metros exatamente. Baixa-mar. A primeira acontece logo mais às 8h26 da manhã, com 1,8 metro. E a segunda será às 9h09 da noite, com 1,5 metro. Notícias do Brasil. Vamos ter daqui a pouquinho as informações das manchetes nacionais. Vamos adiantar aqui o Rádio Opinião para receber uma figura importante para a gente agora, até porque ela é da Argentina. Vamos lá para o Rádio Opinião, Mayra. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. A Argentina está prestes a iniciar um novo governo. Na verdade, já iniciou, né? Com a eleição de Javier Milei, o que dá aí uma guinada, digamos assim, na sua política, embora muito já tenha se observado que o radicalismo ele não vai ser tão grande assim, porque Javier Milei, de uma forma ou de outra, tem se apoiado em governos que ele criticou, né? Ele, que é de extrema direita, está com associações, digamos assim, com o governo de direita. Para falar sobre as relações entre o Brasil e a Argentina, as relações comerciais, entre outros aspectos, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Economia e também do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, o Javier Guibaldi. É essa a pronúncia, professor Javier? Guibaldi, desculpe se estiver errado. Bom dia. Bom dia, Alberto. Tá certíssimo. Maravilha. Que bom, né? Que bom. Professor, essas relações entre Brasil e Argentina, né, elas tendem a ficar mais tensas, né? Tensas elas já estão, acredito que todos acreditamos que sim, mas elas tendem a piorar. Você que é argentina, é lá da Argentina, é da Gema, né? Como tem observado isso tudo, né? E como tem analisado todas essas questões relacionadas, né, economicamente, entre outros aspectos, como disse, entre Brasil e Argentina? Bom dia, Alberto. Então, sendo otimista, eu acho que não tendem a piorar, mas não tendem a melhorar, né? A dinâmica das relações entre os dois países, né, tem uma certa continuidade ou permanência que tem a ver com as relações comerciais entre as empresas, né? Tem a ver com estatutos de longa data, né, sobre, por exemplo, migração. O presidente Lula e o presidente Néstor Kirchner, na época, né, no começo dos anos 2000, já fez um acordo de migração muito propício para quem quiser migrar dentro do Mercosul, né, mas entre a Argentina e o Brasil. Isso vai continuar, né? Então, assim, as coisas básicas do dia a dia, isso continua. Eu não acho que o governo que vai assumir agora na Argentina vai prejudicar os negócios que já existem, né? Agora, infelizmente, né, entendo eu, para a integração entre o Brasil e a Argentina e da América do Sul, que é mais em geral,
havia uma perspectiva, né, com as mudanças de governo no Brasil, no começo deste ano, de avançar numa integração regional, né? De fazer acordos de investimento, de infraestrutura, até acordos de facilitação dos termos financeiros e comerciais, né? E de uma integração complementar e mais robusta com a China, né? Que é o grande centro que vem surgindo já há vários anos de forma inconteste, né? E aí que isso tem toda a perspectiva de não avançar, né? De fato, até surpreendeu, né? Que na campanha o candidato de extrema direita tinha prometido não cumprir o acordo de Argentina entrar nos BRICS, né? E muitos achavam que era só uma declaração, né? Para chamar a atenção, mas de fato a ministra de Relações Exteriores, nomeada pelo presidente eleito, falou que realmente, eleito, desculpa, falou que realmente eles não vão entrar no BRICS. Vi agora na manchete rápida que aí a Argentina entraria na ordem, mas a ordem é mais uma questão formal, mais uma etiqueta aí, não tem um efeito prático para a Argentina. Se aliar aos países da Europa, que a Europa cada vez tem menos importância comercial, né? E uma aliança só formal, a ordem. Enquanto que ser parte dos BRICS teria sido, acho que o mundo vai ser, né? Muito importante em termos comerciais, econômicos, financeiros e políticos, né? E digo vai ser porque, como falar com outro colega, o professor Eduardo Crespo, a China tem uma perspectiva de longo prazo, né? Então essas conjunturas argentinas meio doidas, né? Passam, né? E isso vai passar em algum momento, mais tarde ou mais cedo, e isso vai continuar. Mas, para o governo recém-eleito, acho que a grande decisão que vai afetar o não avanço das relações com o Brasil, com a região e com o mundo, é a não aceitação de fazer parte do bloco dos BRICS. Professor Javier, o Milei, né? Coincidente Javier também, né? Pois é. Mas, professor, o Milei, né? Ele fala de que vem aí uma recessão por conta dessas mudanças, né? Que ele diz que vai implementar. Ele já adianta, ó, vai ter um período aí ruim, por volta aí de 2 anos, né? Já se falou sobre até uma questão temporal aí de 2 anos, né, digamos. Como isso vai se definir com essa proximidade com a China, né? Alguns falam até nessa coisa de privatizações e a China por trás adquirindo ali, aproveitando um momento para adquirir as empresas públicas, enfim, privatizando coisas e por trás a Argentina tomando conta desse espaço. Outro aspecto é a União Europeia, né? Enfim, como pode ficar essa relação? Isso pode ter algum aspecto negativo para o próprio Brasil nessa não entrada da Argentina, enfim, esse auto-isolamento, pelo menos em parte, em relação ao Mercosul, também à União Europeia, enfim, isso pode prejudicar o Brasil. Em síntese, o que o Brasil pode ser, em que o Brasil pode ser prejudicado com esse comportamento, esse isolamento, pelo menos o que está anunciado por Milei. Se isso vai ser na prática, a gente também não sabe. Enfim, quais essas análises? Bom, as perspectivas, né, complementando a sua pergunta anterior, acho que vai ser prejudicado no sentido de não avançar, né? O Brasil, já nos outros governos Lula, tinha uma liderança regional e, a partir da liderança regional, uma presença maior mundial, e isso já apareceu nos jornais. O Brasil já sabe que não conta com isso, né? Com essa aliança, pelo menos com a Argentina, para avançar no campo mundial, mas eu acho também que não precisa muito, viu? Eu acho que o Brasil já tem com Lula já tem um peso muito forte nas relações internacionais. Agora, o que sim vai afetar, né? Mas acho que em termos marginais é a questão econômica, né? A Argentina não é o principal sócio comercial do Brasil há muito tempo. O principal sócio comercial do Brasil é a China, né? O crescimento das exportações. O Brasil esse ano cresceu muito as exportações e não por causa da Argentina.
É claro que se a Argentina, quando a Argentina melhora, sobretudo a indústria do Brasil se beneficia, né? E a perspectiva econômica dos próximos 2 anos é de cair muito a atividade econômica na Argentina, né? Uma coisa que é importante falar, a situação econômica na Argentina é realmente muito frágil, né? A Argentina chega nas eleições com 140% de inflação. Isso que explica a vitória da extrema-direita. Mas isso não equilibra, mas a economia estava crescendo, né? E o desemprego estava baixo. Então, a gente já tem essa particularidade: baixo desemprego e crescimento importante, e alta inflação. A perspectiva agora é de alta inflação e queda da atividade, né? O presidente eleito acha que tem suficiente apoio para ter um ano de forte de recessão e de forte inflação. Não sei. Mas, de fato, fora o presidente eleito falar de 2 anos sem crescimento e com inflação, o que aparece nos jornais de finanças é que vai ser pelo menos um ano, né? Se o plano deles der certo, né? Se depois de um ano e meio, conseguirem estabilizar a economia e que ter eleições no meio do ano, no meio do período na Argentina. Mas, assim, a perspectiva para o Brasil é que não pode esperar que tenha um crescimento da demanda a partir da Argentina. Então, isso vai ser sentido na indústria brasileira, tá? Em termos de serviços, turismo, esse ano não, mas talvez no ano que vem se sinta, né, menos turismo da parte da Argentina. E, como falei antes, que acho que é o mais importante, não vai ter um sócio para articular questões para avançar, né, em termos de infraestrutura, de uma nova, né, geopolítica mundial. O Brasil vai ter que fazer isso sozinho, quer dizer, não sozinho, né, com outros sócios da América Latina, mas não com a Argentina. Isso, realmente, o presidente da Argentina tem muito forte essa ideia de se aliar a, aos Estados Unidos, mais precisamente as correntes lideradas por Trump, né, e a extrema-direita da Europa. Então, não vai ter aí um sócio, infelizmente. Sim. Professor, já que citou aí esse ato de se aliar mais aos Estados Unidos, o que o senhor acredita, em termos práticos, na questão da dolarização da economia? Isso foi muito discutido, né? Na verdade, quando Milei ganha as prévias, né, ele já meio que parou de falar. E, na verdade, a dolarização poucos países no mundo têm. Na América do Sul, somente Equador, e tem sido um fracasso em termos de crescimento econômico, de luta contra a pobreza. O Equador, depois da dolarização, ficou mais pobre e menor, né, em termos econômicos. É, Dolarizar tem uma questão básica. Para você dolarizar, precisa ter dólar, né? Se você diz que sua moeda vai ser o dólar, seu banco central precisa ter dólar. A Argentina não tem dólar, tá? Diferente do Brasil, a Argentina não tem dólar nenhum no Banco Central. A Argentina, nos últimos 2 anos, assim, indo um pouquinho para trás, o governo de direita de 2015 a 2019 fez um grandíssimo endividamento, de mais de 50 bilhões de dólares com o Fundo Monetário e um equivalente com o setor privado, que não conseguiu pagar e sobrou para o governo de Alberto Fernandes, que ainda teve a pandemia. Então, o governo de Alberto Fernandes está saindo sem dólar nenhum do Banco Central e tem sobrevivido, né, nos últimos, diria, ano e meio, 2 anos, por empréstimos da China, né, em moeda chinesa conversível para dólar. Então, já ninguém fala mais de dolarização, né? Pode falar no Twitter e tal, mas não é mais uma perspectiva na Argentina, porque não tem objetivamente como obter esses dólares. E que você perguntou antes das privatizações, a Argentina não tem muito o que privatizar. Tem uma grandíssima fonte de recursos, que é a companhia de petróleo, e que tem agora o que chama de combustíveis não convencionais, né? Muito fortes na Patagônia, né? Shale gas e shale oil, que já está começando a ser explorado. E aí sim pode ter interesses em comprar barato para lucrar daqui a 4 anos, 10 anos. E aí você tem perguntado se a China vai entrar nessa.
não se sabe, né? Não se sabe porque é muito caótico tudo. Eu imagino que a China vai entrar, mas também tem interesses de alguns empresários nacionais que apoiaram o Milei para tentar comprar barato, né? Isso está muito pouco visível, mas assim, a gente não tem muitas fontes de como foi nos anos 90, né? De ter muita coisa para vender, para privatizar, ter muito dinheiro norte-americano querendo entrar. Isso não tem mais. A geopolítica é outra, a geoeconomia é outra. Passaram-se 30 anos, os anos 90, e eu acho que a receita do governo que vai assumir é meio achando que os anos 90 continua, né? Mas, como você bem falou, temos que aguardar, porque uma coisa é o discurso, o Twitter, e outra coisa é a realidade dos interesses concretos que vai agir sobre essas políticas, né? Vamos acompanhar e ver os resultados disso tudo. Está apenas começando, né, professor Javier? Está apenas começando. Eu acabei de conversar aqui com o professor Javier Guibaldi. Ele é professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense. Aproveitando aqui o ensejo, professor, ele vai proferir uma palestra especial, Argentina, Reflexões de Economia Política de Longa Duração, com o professor doutor Javier. Vai acontecer hoje, dia 7 de dezembro, às 7 da noite, via Google Meet. Isso aqui tem um apoio do programa de pós-graduação do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal do Maranhão, né? Com certeza, hoje vai ter uma audiência boa aí, viu, professor? E a gente deseja boa sorte, claro, a você e também os nossos professores aqui, né, que estão organizando essa ação também. Muito obrigado, professor Javier, e até um próximo momento, né? A gente conta com o senhor aqui novamente para trazer mais informações, né, dessa nossa relação com os hermanos, né? Isso é, Alberto. Eu que agradeço muitíssimo. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui na rádio da universidade. Muito obrigado, muito bom dia, muito bom trabalho aí. Bom trabalho, bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, Mayra Nogueira, dia 7 de dezembro. Lembrando, Mayra, que amanhã a gente não tem jornal, amanhã é feriado, a gente volta na segunda-feira. E lembrando também, né, a gente anunciou aqui algumas reportagens que a gente não vai poder veicular agora, estarão aqui no site www.universidadefm.ufma.br. Lei Aldir Blanc: municípios e estados precisam apresentar plano de ação simplificado até o dia 11 de dezembro. E ação: Polícia Federal combate abuso sexual infantil na internet a partir da cidade de Timon, além de outros aspectos também, como também o esporte. Confiram lá no site da 106, e se quiser ver ou ouvir tudo de novo, é só conferir aqui no YouTube. Abraço a todos vocês que acompanharam a gente pelo YouTube, também lá pelo Instagram. A gente volta na segunda-feira, portanto, com mais Jornal Rádio Universidade. Um ótimo fim de semana, aproveitem o feriado e até segunda. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br